Nós estamos recebendo aqui a Meg Nunes. Bom dia, Meg. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Bem-vinda, bom dia. Obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil, que você já está mais ou menos inteirado no assunto, né, Rodrigo? Disney, pois é, meu filho Tobias completando um mês hoje, né, de 30 dias já de nascimento, uma grande alegria. E a gente já começa a ver que realmente a criança, ela já é curiosa, a gente vai estimulando e vai vendo os movimentos, aquela vontade da criança já de estar ali, a percepção dela do mundo, né? E é interessante que tem muito vídeo também na internet, que a gente ali olha, se distrai, mas mostra bem isso. Inclusive, a gente separou esse desenvolvimento que acontece. Olha que interessante esse aí que a gente separou, que mostra aí a criança com os animais, né? Que ajuda também no desenvolvimento. Vamos lá, cadê? Vamos embora ver. Olha que risada boa. Que risada gostosa. Olha outro. Olha o cachorrinho. Opa! Isso já vai também trabalhando o desenvolvimento, a percepção da criança. Olha só como é que ela quer tocar, olha. Olha que graça. Coisa linda, né? Os animais ajudam também nesse estímulo. Olha, ele estimula muita parte afetiva. Isso é essencial? Essencial. Olha, caiu. Outro. Dormindo. Olha só, que amizade é essa, né? Que fantástico. Porque o animal traz esse companheirismo também, né? E isso... Olha lá. Epa, tá dormindo? Os dois, né? Olha só que interessante. É. Ai, que beleza. Para mostrar o fiel escudeiro ali do lado, né? Vigiando o sono. Vigiando o sono. Outro cachorro. Tem outro ali do lado. Olha que interessante. E a criança? Nossa. Olha aí. Isso é para mostrar um pouquinho, né, desse desenvolvimento que acontece, para perceber um pouco do mundo da criança, né? Como é que ele vai acontecer no dia a dia, né, Meg? Vai acontecer muita coisa. E é interessante também porque a gente percebe que o cãozinho, o animal, sempre acaba ajudando também nesse desenvolvimento, né? Muito. Igual você falou, até do lado do afeto também. É do lado do afeto, do emocional, muita coisa. Eu quero A convidar criança quem tá em casa aprende a participar brincar. com a gente também. Mandar as perguntas aí, as nossas redes sociais estão à sua disposição. facebook.com/manhãviva, o nosso Twitter, @manhãviva e o nosso e-mail, manhãviva@cançãonova.com. Vem com a gente para essa conversa. E hoje tem sorteio, né? Sorteio, Hoje tem um sorteio, Rebeca? Tem o sorteio. Não tem? Ela pediu para vamos esperar. Oh, meu Deus. Pensei que eu ia dar presente hoje. Não é hoje, então? Que dia que vai ser, Rebeca? Segunda-feira. Segunda, gente... porque está escrito aqui, ó, sorteio do chaveiro de Nossa Senhora e um LPO. É o que você vai ganhar. Só aguarde o dia que a gente vai te falar de novo. Rebeca não deixou a gente dar presente hoje. Ô, Rebeca, deixa a gente dar presente. A gente vai dar, tá? No próximo programa. Fique aí aguardando. Meg, vem pra cá que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento que vai acontecendo na vida das crianças. E tem coisas que a gente, como mãe, a gente não entende bem, não é? E às vezes a gente acaba exigindo da criança além daquilo que ela pode até dar, né? Exatamente. A gente acaba entrando muito, extrapolando, um pouco, né? exigindo uma coisa que não é hora da criança viver. Vamos mostrar aqui então no plasma que existe essa fase que a gente precisa respeitar, né, de cada fase da criança, porque ela vai acontecendo desde quando a criança nasce. A gente acabou de ver o Rodrigo contando aqui, não é? Que desde pequenininho já começa, nasceu, já começa os estímulos, né? E eles vão acontecendo no dia a dia. Com o ambiente, com contato. Exatamente, com contato com a mãe, com contato com o cachorro, com contato que a gente está falando, ó, de 0 a 2 anos, a fase dos sentidos. Então, o que seria a fase dos sentidos para a mamãe e papai entender? Essa fase, assim, dos sentidos, a criança, por exemplo, nessa fase, ela vai usar demais o corpo. Tá. Então, ela explora o mundo através dos movimentos dela, onde ela engatinha, ela mexe, ela sobe. Ela gosta de apertar brinquedos fofinhos. É o tato, é o olfato, é aquele contato com a mãe que é imprescindível nessa fase. Esse contato com a mãe é o mais enriquecedor.
Porque a mãe vai passando para ela todas essas sensações como uma coisa muito boa. Aquele cheiro, a voz da mãe. Então, assim, nessa fase vai formando um vínculo muito forte. Agora, o quadro dos valores. Quando é que a criança começa, né, a assimilar o certo, o errado, o ético? Nessa fase, de 0 a 2, ela já percebe o que é certo e o que é errado? Ainda não? Ainda não. Tá. Assim, essas fases, assim, não tem uma divisão, não tem uma idade exata. Assim, uma vai completando a outra e vai se dando uma coisa assim devagar, é uma coisa, como é que eu vou dizer, vai vindo normalmente, naturalmente, não tem assim uma idade exata para cada criança. Cada criança se desenvolve de uma maneira. Isso vai depender assim muito dos estímulos, vai depender muito do contato com a mãe, vai depender muito daquilo que ela... Uma criança com... Aqui a gente está na fase de 2 a 4 anos, a fase do egocêntrica. Nessa fase ela já começa, pode ser que comece já ter uma ideia do que é certo, do que é errado. Ainda é muito pequena. Mas assim, os pais já podem nessa fase já ir mostrando para ela que se ela enfiar o dedo na tomada, ela vai levar um choque. Então aí ela já vai percebendo algumas coisas. E hoje nossas crianças, infelizmente, estão tão estimuladas, muito estimuladas, muitas vezes, que acaba, né, é um pouco precoce. Você vê alguma de criança de 2 a 4 anos, que ela está falando aí, que não obedece muito à regra, porque tem criança com 2 anos que uma está vivendo uma coisa porque foi muito estimulada. E outra não. E eu até queria saber com relação a isso, né? Até que ponto esses estímulos, porque às vezes a gente está vendo até hoje em dia, né? Eu estava lendo esses dias, falando que já tem escola de inglês para bebês, né? E a gente vê que os pais querem estimular muito, né? Essa semana eu falei sobre a leitura para bebês, aqui para Canção Nova mesmo. Então, assim, eles até que dizem ponto hoje, é bom, é ruim, olha, esse estímulo que vai acontecer? É excelente. Esses estímulos são excelentes. Eu só acho, assim, que às vezes é demais. Quando é demais, tudo que é demais não é bom também, né? Então, quando é demais, a criança fica muito agitada, muito ansiosa, muito excitada. Então, os pais têm que ter, assim, bom senso de ver até que ponto aquela criança está aguentando. E ver a hora que deve parar um pouquinho e deixar a criança descansar. Porque se não tem pais que eles querem estimular tanto que a criança fica depois, a criança não dorme, a criança corre o tempo todo, bom, correr o tempo todo até que é normal. Mas aí fica assim, em excesso. E nessa fase de 2 a 4 anos, o que pode estar acontecendo nessa fase da criança? Então, nessa fase, ela tem muita curiosidade. É aquela criança que vai mexer em tudo, que vai subir em tudo, que dá um cansaço tremendo na mãe. O Rodrigo vai sentir isso já. Inclusive, a Ziza é a nossa diretora aqui, sabe? Ela tá com o filho na casa e ela mandou uma foto pra gente aqui da travessura que o filho tá fazendo. Olha só, descobrindo o armário. Nessa época, Cadê? Tem a foto aí pra gente mostrar? Aqui, vamos lá, mostra aí. O que é que você está falando? Essa época é perigosa. Essa época do descobrimento, então. É, o descobrimento, a época que a criança começa a descobrir o mundo. Tem a foto, ó. Tá vendo? Mostrou aí a foto? O armário porque cozinha. Acontece isso mesmo, da mãe chegar... Olha onde foi parar. Minha Virgem Maria, olha lá, gente. Eu não tô enxergando nada. Ele abriu o armário e colocou tudo pra fora, Acontece entendeu? Isso. É só isso que aconteceu. Meu sobrinho, ele bateu o celular do pai dele no liquidificador. Aí levou um susto. Então, quer dizer, não deixa de ser um aprendizado, né? É a fase do descobrimento. Que estão querendo saber o que está acontecendo. É uma fase maravilhosa, mas assim, dá um cansaço. Por isso que às vezes eles mexem tanto, mexe né? em tudo. Aí tem uma explicação, mamãe. Tá mexendo demais, é a fase do descobrimento, né? Cabe a você colocar o limite aí. Aí o que tem que fazer? A mãe tá sempre de olho e mostrando o que pode e o que não pode. Isso. Aí nós temos a fase dos 5 a 7 anos, que é a fase intuitiva. O que seria essa fase? Então, aí essa fase aí é aquela que a gente estava falando, pré-operatório, mais ou menos pré-operatório. É onde a criança ainda é egocêntrica. Mas aqui nessa fase, a memória já começa a se desenvolver melhor, a atenção já começa a se desenvolver melhor. Ela é muito curiosa, começa a idade do porquê. Tudo é porquê. Então porquê, tudo é mãe? porquê. Tudo ela saber quer saber, tudo. tudo ela quer uma explicação. Para ela tudo tem que ter explicação. Mas só que assim, o pensamento dela ainda fica muito no concreto. Então assim, às vezes eu vejo assim, eu tô brincando com criança lá no consultório, né? A gente brinca muito de massinha, de argila, de essas coisas assim, manuais, né? Para mexer bastante com esses sentidos.
Então, se eu dou para ela uma massa, uma bola de massa, do mesmo tamanho que eu dou para mim, que eu pego para mim, pego para ela, e eu faço uma cobrinha e dou para ela, aquilo para ela vai significar o quê? Que a dela tem menos. Ela ainda não entende essas mudanças no ambiente, entendeu? A mudança do volume. Um copo de água, tem esse teste. 2 copos de água com a mesma quantidade de água. Ela sabe que ali tem aquela mesma quantidade de água. Mas se você pegar um e passar para um copo baixo, uma coisa redonda mais baixa, para ela aquilo vai ter menos água. Então o pensamento dela ainda funciona dessa forma. Tem que ser tudo, às vezes a gente fala com a criança, ela entende aquilo ao pé da letra. Ok. Então a gente tem que estar sempre atento, né? E estimulando também. E é interessante saber, né, que é um desenvolvimento que a criança está vivendo, então haverá essas fases. Por isso é bom a gente entender bem, né, o que elas estão vivendo em cada fase, para você saber lidar até com a criança, né? Aí a gente tem aqui a fase dos 7 a 11 anos, que é a fase escolar, que a criança está indo para a escola, é um novo horizonte que se abre, horizonte. Que ela vai ter que conviver com novas pessoas. É de mais socialização ainda. A que nós falamos anterior também já começa a socialização. Mas aqui há mais socialização, porque ela sai desse período egocêntrico, que o mundo não é só dela, que ela não é o centro. Aí ela já começa a perceber regras, compreender as regras, a brincar de maneira diferente. Na fase anterior, era mais o brinquedo simbólico, que é onde ela faz representações do dia a dia. Assim, ela brinca de casinha, ela brinca de boneca. Aí também ainda brinca, mas só que de uma maneira diferente. Ela já percebe regras, aqui ela já percebe certo e errado. E é a fase da alfabetização. E nessas fases todas, né, é bom a gente frisar bem isso, que é aquilo que você falava ainda há pouco, né? Isso vai depender, o desenvolvimento da criança depende muito também daquilo que você estimula, daquilo que você é presença, daquilo que você ajuda. Então, assim, porque aqui a criança vai estar, quem vai estar mostrando o certo e errado são os pais. Por isso a importância, né, da presença dos pais na vida das crianças. Aí aqui a gente tem a fase do 11 a 15 anos, que é a fase, né, que muitos pais acham o máximo, que é a fase da adolescência. Nossa, aqui tudo muda. Aqui, assim, é uma mudança imensa de hormônios. Eu tô entrando nela, né? Minha filha tá com 10 anos, onde já então começa não o eu, minha filha, mais né? abstrato. A gente entra junto. Chega junto, né? A gente entra junto com a criança. Então, essa fase do abstrato que você estava falando. O pensamento mais abstrato. Aqui ele já compreende muitas coisas de maneira mais abstrata. Ok. Aí começa também outras descobertas. Outras descobertas, completamente diferentes. Dá mais trabalho ainda. Porque aqui também, né, está acontecendo uma outra fase de desenvolvimento até físico também, de hormônios. Exatamente, esses hormônios fazem muita mudança. Mudança de humor. E é isso que os pais precisam entender. Motivação. Nós precisamos entender. A motivação, parece assim, que a motivação do adolescente cai. Tudo é chato. Eles não gostam de mais nada, eles não querem mais sair com os pais. Então, assim, muita coisa muda, né? E a gente não entende. Os pais não entendem. Eu tô falando a gente, porque eu também fui, né, mãe. Meu filho tem quase 30 anos. Mas também passei por isso, né? E é uma fase que precisa ter muita paciência, muito carinho, né? É por isso que a gente... o telefone da doutora tá tocando. Atende aí, por favor. Diz que ela tá no ar, ela não pode atender agora. Pois é, mas aí isso é legal, não é, Rodrigo? Pra gente entender a fase das crianças, né? Que existe uma fase. E a gente precisa respeitar essa fase e, melhor, educar, né? Porque também não é porque que existe a fase que a criança vai fazer o que quer, de jeito nenhum. Existe o limite que os pais precisam dar, não é? E aí o pai e a mãe, cada um tem a sua função. É muito importante, assim, entender, compreender, mas saber que também tem que ter limite. E que é preciso muito, né, essa presença dos pais juntos para que a criança consiga andar, não é? Então, e consiga passar pelas fases como eu e você passamos. Todos passaram. Inclusive, eu li um livro recentemente agora falando sobre do pai, como educar o filho. E um dos pontos dizia do pai ir percebendo as aptidões do filho. Porque o pai e a mãe, né, disse, né, é humano. Ele pode cair naquela tentação de ver o filhinho do amigo estudando inglês, aprendendo a tocar piano, estudando música clássica, falando, não, meu filho também vai ser igual. E tem que fazer também. Pois é, mas cada filho tem uma aptidão, tem um dom, e o pai, né, tem que ir percebendo, observando, conversando com o filho para perceber. Mas é muito interessante isso que trouxe a matéria, da gente estar observando o nosso filho no dia a dia,
com aquilo que são, né, os dons, aptidões deles, porque a gente viu aí na matéria, às vezes a criança canta bastante, e isso pode ser já uma dica, pode ser uma dica que ela já não vai que ser seja 100% que vá definir, mas e também uma coisa que eu acho importante, assim, observar muito isso para respeitar essas aptidões da criança e não querer que a criança toque piano, que a criança cante, que a criança jogue bola, que a criança seja que vá fazer um esporte, sendo que a criança não tem aptidão para aquilo, a criança não quer, não gosta daquilo. Então ela tem que ir descobrindo aos poucos aquela facilidade que ela tem, aquilo que ela gosta de fazer. E que ela não pode fazer porque, às vezes, os pais, né, não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade, não quer que o filho fazer faça. E quer que o filho realize. E assim, isso é uma enche frustração. muito a criança de obrigações e ela tem muito pouco tempo para brincar, para ser uma criança. Entendeu? Então, isso é tão importante. A criança ter esse momento de brincadeira, de fazer o que tem vontade. Isso é muito importante. Brincar com os pais, brincar com os pais. Eu acho que isso é muito importante. Porque essa relação, foi o que eles falaram ali, essa relação é muito importante. Essa relação do brincar junto, de estar junto nesse momento. E o afeto também, acho que isso é muito importante no desenvolvimento da criança. Isso favorece demais a aprendizagem. O afeto, a presença. A presença, a estimulação, a motivação. Porque daí essa criança vai ser muito mais motivada a gostar da escola, a querer ler e aprender logo, a escrever logo. Eu vejo essa diferença em crianças que eu atendo. Uma criança que tem o acompanhamento, que tem o acompanhamento, que tem o estímulo, que os pais gostam, que os pais dão valor nisso. Mas vamos aqui, hoje a nossa sugestão de brinquedos, né, para os nossos filhos. A gente quer mostrar para você alguns brinquedos que você precisa ter em casa, né, para ajudar também na estimulação aí das nossas crianças. Vamos mostrar aqui, Meg. A Meg é psicopedagoga e ela vai dar uma ajudada para a gente aí, né, com relação aos brinquedos. Olha, esses aqui são os brinquedos mais para bebês. Tá, esses pequenininhos. Que são os fofinhos, para dormir junto, para abraçar, que chama brinquedo de afeto, brinquedo de berço. Esses livrinhos aqui são livrinhos que tem bastante cor, bastante forma. Mas esse aqui é a partir de que idade? Olha, bebezinho? Isso aqui, não, bebezinho não, mas já pode, para uma criança de 1 ano e meio, já dá para falar sobre isso. Para mostrar os brinquedos, mostrar as cores, mostrar o palhacinho. Aí fala sobre o palhacinho. O que o palhacinho faz? Ah, legal. Entendeu? Aí vai porque essa época é muito cor também, da né? criatividade dos pais. Entendeu? De usar de várias formas. Ok. Esse daqui é de plástico, pode ir para o banho. Tem a história da Mônica. Já pode ir contando para a criança e perguntando para a criança o que ela acha disso. Tá dando banhozinho, né? Tá dando banhozinho no coelhinho. Esse aqui também mais para bebezinho, que tem bastante cores, bastante estímulo. Olha que legal. Bem colorido, também dá para ir pro banho. Entendeu? Então, a gente tem os brinquedinhos de barulho. Que eu também uso para criança maior. Esses aqui, eu tenho uma caixa de brinquedos de som, que é para quê? Para discriminação auditiva. Ah, tá. Que também pode ser usado com bebês. Gostei desse. Olha que legalzinho esse. Gostou, Felipe? Tem um monte, tem uma caixa grande disso daí. Legal. Esse, então, é para crianças menores, até que idade? Auditiva. Olha, eu uso até para criança de 8 anos. Ah, tá. Nessa função. Nessa função, de discriminação auditiva e tal. Aí a gente tem outros aqui. Eu tô vendo esse aqui bem colorido. Esse aqui é o que? Quebra-cabeça? Esse aqui é o Tangram. Ah, você já ouviu falar no Tangram? Esse aqui é maravilhoso, esse jogo. Mas aí vamos aqui, olha. Aqui são para as crianças de 2 a 5, 7 anos, mais ou menos. Isso é o quê? Aprendendo? Isso aqui, os opostos. Então aqui tem todos os opostos. Dentro, fora. A criança vai encaixando. Ela vai entendendo o que fica dentro da casa. Porque é um conceito o que fica dentro da casa. Peraí, que é o quê? É um o que fica dentro da importante. casa e o que fica fora, né? Para ela entender os opostos. Fechado e aberto. Fechado e aberto. Noite e o dia, o branco. Olha que legal, para você ir ensinando já, os né? Opostos. Com os brinquedos. Isso é muito legal. Isso é muito Mas o que a gente tem? Isso aí é que fase? De 2 anos em diante. 2 anos em diante, tá. Esse daqui, esquema corporal. Muito importante para a criança aprender as partes do corpo. Ah, que legal. E ela vai montando, Ela vai montando. Tem o menino e tem a menina. Olha que baratinho. E ela vai entendendo as perninhas, o corpinho, então você vê assim que tem criança que ela pega isso daqui, ela já coloca a mão aqui. Entendeu? Ou coloca, assim, ela não percebeu a diferença das cores. Que aqui é um menino, que aqui é uma menina.
Então é muito importante isso. Ela ia tendo essas percepções, entendeu? Opostos, aqui são as estações do ano, que já é importante para a criança ir aprendendo como que o tempo funciona. Tá frio, tá quente. Entendeu? É tudo quebra-cabeça, né? Que vai montando. Aqui são as estações do ano, tá. Mas o quê? Aqui também, de 2 a 4, de 4 anos. Isso aqui também aqui são montagem. Essas montagens aí. Legal. Também nessa faixa de idade, com bastante cor, bastante coisa. Aqui são formas. Aí o que eu trabalho aqui? Esse aqui é tão difícil. Eu faço o seguinte, a criança, olha, a criança põe as mãos aqui dentro, sem ver. Eu tampo os olhos da criança, fechadinho. Então vamos fazer assim, com a mão direita você vai achar uma coisa quadrada. Aí ela acha. Então está trabalhando o tátil e está trabalhando a lateralidade. E daí depois a gente usa a mão esquerda. Então com a mão esquerda você vai achar uma coisa redonda, uma coisa fofinha, uma coisa dura. Ok. Então já formas, como é que fala? Estimulação tátil. Esse aqui já é para adolescente. Aqui já são para maiores, 12 anos, que esse aqui também trabalha o quê? Esse de 12 anos aqui? Olha, esse daí é maravilhoso, esse jogo. Para linguagem, para compreensão, para várias coisas. Esse daqui para uma criança de 4 anos em diante também, que a gente pode trabalhar formas, tamanho, maior, médio. Tá? Então, gente, olha, tem vários outros brinquedos aqui. Memória. Memória. Esse aqui que você falou, esse aqui é o quê? É o tangram. Esse daqui, o tangram, ele foi feito, era um espelho quebrado, é um jogo chinês. Era um espelho quebrado que foram feitas essas formas, e daqui a criança pode montar mais de 100 coisas, objetos, pessoas, animais, casinha, barco. É muito bonito. Então, olha, a Meg, ela tem uma página que é muito legal você visitar. Porque ela Espaço da Psicopedagogia. Que ela vai te ajudando com relação também aos brinquedos. Aí eu vou colocando tudo isso e vou dizendo para que cada um serve, qual a idade, qual a função. Ótimo. Oi? Qual é a página? Ela vai dizer a página. Espaço da Psicopedagogia. Tá? E lá também os pais podem fazer perguntas e eu respondo. Espaço da Pedagogia. Da Psicopedagogia. Psicopedagogia. Tá certo. Tem textos também para os pais falando sobre aprendizagem, estimulação do bebê, tudo isso. Ok. E aí, se você quiser saber mais, né, é Margarida Nunes, que você vai procurar por ela, e tem essa página que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a você em casa, né? E se você tem dúvida ou ficou alguma dúvida com relação à nossa conversa, entra lá também, Isso, entra que lá ela e faz perguntas. vai te ajudar também.